Vamos à palavra? Hoje nós não vamos falar de Lucas. Que bom que esse eu gostei desse Obrigado, presbítero. Não. Hoje nós não vamos falar de Lucas. Lucas vai ficar para o próximo ano agora. Porque até o final do ano, até o culto da virada, nós vamos falar da história de um homem. Um homem que ficou conhecido como o pai da fé. Abraão. Abraão, por que o pai da fé? O mundo todo é religioso. Um percentual muito pequeno se declara ateu, só para você saber. Pequeno. Mas o mundo, as três principais religiões do mundo, o judaísmo, a mais antiga, o cristianismo que deriva e o islamismo que vem depois. As três principais religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, tem Abraão como seu pai espiritual, pai da fé. Abraão, ou Abrão, quando ele nasce, quando ele aparece em Gênesis 11, 26, e só vai o seu nome deixar de ser citado em 1 Pedro 3, 6, Abrão é o terceiro nome mais citado nas Escrituras. O primeiro é Jesus, o segundo é Davi, o terceiro é porque contar Israel é nação, não é? Então acaba misturando Israel. O terceiro seria Israel, o quarto seria Abraão, mas se for nome próprio, Abraão se torna o terceiro. 313 vezes citado na Bíblia, 74 só no Novo Testamento. Só o apóstolo Paulo cita ele 19 vezes. Atos dos Apóstolos cita 8 vezes na pregação de Pedro, de Estevão e de Paulo. Ou seja, ele é citado nas primeiras pregações da igreja cristã. Os pais da igreja, os chamados, a era patrística, que são os seus 200 primeiros anos após o nascimento de Jesus, ou após a morte de Jesus, esses 200 primeiros anos, todos eles têm livros e enciclopédias escritas sobre a vida de Abraão. Abraão é algo tão extraordinário a sua história, que o Novo Testamento começa em Mateus, no capítulo 1, no versículo 1, ele já começa dizendo que esta é a genealogia de Jesus Cristo, que é filho de Davi, filho de... Os judeus dizem que de Abraão a Jesus foram 2.000 anos, mas isso é um dado cronológico discutido. Dizem que são 4.000 anos, se eu puder hoje falar, são 4.000 anos de história, e eu estou aqui falando em Abraão. Abraão foi contemporâneo de Noé. Talvez Abraão, ainda criança, deve ter corrido na terra enlamaçada do dilúvio, porque quando Noé morreu, Abraão tinha 58 anos, e eram parentes, porque Abraão é da descendência de Sem, filho de Noé, semita. Dessa maneira, Abraão se torna um dos maiores personagens da Bíblia Sagrada. Lá em, como que chama o lugar, Leonor, que você disse que não tem, você não tem vontade de conhecer, que eu falei hoje, lá esqueceu também, a idade é um negócio sério. Mas lá no Oriente Médio, foi criado, eles chamaram da congregação abraâmica. Eles fizeram um templo judaico, uma mesquita, fizeram uma catedral cristã e fizeram uma mesquita islâmica. Colocaram os três numa mesma região e disseram, na verdade, o mundo deveria seguir essa religião, e chamaram de religião abraâmica. Tudo isso no sentido de fazer uma unidade das crenças, no intuito talvez de acabar as guerras, porque Abraão é o pai de 80% da crença da humanidade.
Esse é Abraão, conhecido como pai da fé. Porém, Deus o chama diferente. E é sobre essa característica que Deus olha para Abraão e enxerga nele, que eu queria que Deus olhasse para mim e enxergasse em mim. Que Deus olhasse para você e enxergasse em você. Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 8. Olha como Deus enxerga Abraão. Veja como ele enxerga Abraão. Ele diz assim: mas tu, ó Israel, esse é Deus falando para Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu elegi, descendente de Abraão. E olha como é que Deus chama ele, meu amigo. Deus olha para Abraão e enxerga nele um amigo. Eu não sei se você tem um amigo de verdade, mas amigo é algo muito precioso. A Bíblia diz que existem amigos mais próximos do que irmão. Jesus passou 3 anos andando com seus discípulos, e somente na noite em que ele foi traído, na noite em que ele foi preso, na noite da última ceia, ele olha para os discípulos e diz: não chamarei mais vocês de servos, mas irei promover vocês a classe mais especial que existe. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês a partir de hoje são os meus amigos. E Deus olha para Abraão e diz: Abraão, você é meu amigo. Porque irmão nasce. Você nasce irmão. Porque filho você gera. Pai não escolhe, você tem. Mãe você não escolhe, você tem. Amigo não. Amigo é uma escolha. Por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículo 6 em diante, ele vai dizer que Deus justificou Abraão, porque Abraão creu. Eu não sei se ele está se falando da saída da sua terra para uma terra que ele não conhecia, ou no dia em que ele entregou Isaac para ser sacrificado, mas ele fala da fé de Abraão. Ele diz que no caso de Abraão, ele está falando de pessoas que querem ser bons diante de Deus pelas obras. E ele diz: não é pelas obras. Não havia nem lei quando Deus justificou Abraão. Deus justificou Abraão, Deus considerou se tornar amigo de Abraão, porque Abraão simplesmente creu. Ele creu em Deus. E é por causa da fé que nós nos ligamos ao Senhor. É por causa da fé. E por isso que ele vai dizer no verso de número 7, os que são da fé, e essa fé é o conjunto de crenças da cristandade, não é uma fé, por isso que ele diz da fé, aqueles que são da fé, ou seja, aqueles que estão inseridos dentro do conjunto das regras, dos dogmas, das crenças, das tradições cristãs. Aqueles que são da fé, aqueles que creem em Jesus Cristo, estes são também chamados filhos de Abraão. E a ideia de filhos de Abraão é: Deus tem uma aliança, Deus tem um pacto. E não é o fato de você não ter nascido judeu, essa é a ideia da construção da escrita do apóstolo Paulo. Não é o fato de você não fazer circuncisão, não andar debaixo da lei, que você não é chamado de filho de uma aliança com Deus. Mas a aliança que Deus fez com Abraão, porque Abraão creu. Não é por causa de regras, é por causa da fé. Ele diz no verso de número 8, Deus mostrou para Abraão o seu evangelho. Ele diz assim: Deus pré-anunciou, na versão revista atualizada, ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Ou seja, antes de acontecer, Deus já mostrou para Abraão a graça,
a salvação. Deus já mostrou para Abraão a vida eterna. Deus já mostrou para Abraão a sua bondade. Deus já mostrou para Abraão quem Deus era. Ele pré-anunciou as boas novas a Abraão. Ou seja, Abraão foi o primeiro a receber. Por isso que o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, diz que quando Deus chamou Abraão e ele obedeceu, Hebreus 11, diz que ele habitou em terras estrangeiras, como um peregrino. E o verso 10 do capítulo 11 diz: tudo por causa de uma promessa, mas uma promessa que não era daqui dessa terra. O que Abraão aguardava era a cidade, que Deus mostrou para ele, cujos fundamentos estão no céu. Por causa da cidade celeste, Abraão aliançou-se com Deus, porque Deus aliançou-se com Abraão. Dessa forma, nós podemos ver que a história de Abraão, que está em Mateus, Marcos, Lucas, João, em praticamente todos os livros da Bíblia, é uma história de um homem que Deus chama amigo de Deus, mas ele é tão igual a mim e tão igual a você, porque o fato dele ser pai da fé, amigo de Deus, o que é que ele tem de tão especial? O que é que ele tem de tão extraordinário, que eu, Ezequias, natural de cavaleiro, vindo das terras mais longínquas, casado com uma mulher que estava me contando essa semana que a maior alegria dela quando era criança era ir lavar roupa no chafariz que tinha perto da casa dela. Isso era a diversão dela. Quando ela via as adolescentes indo lavar roupa. Nós somos tão comuns como todo mundo. Tão comuns como todo mundo. Mas Deus está nos dando a chance de nós sermos amigos dele. Amigos de Deus. Por isso que eu quero que você, aí agora vai começar a mensagem. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Amém? Bom, antes de nós chegarmos no capítulo 12, a história de Abraão aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 11, versículo de número 26. Quando diz que Terá, o pai de Abraão, gerou Abraão, Naor e Arã. Abraão teve esses dois irmãos, Naor e Arã. Os dois irmãos de Abraão foram pais. Abraão é conhecido porque ele é o patriarca. A palavra pai para Abraão, pai excelente, Abrão, é porque ele adotou o seu sobrinho, Ló. Acreditamos nisso. Depois Deus chama ele de Abraão, que quer dizer pai de multidões. Abraão, com seus dois irmãos, Naor e Arã, todos os dois irmãos geraram filhos. Arã gerou Ló, e gerou a esposa de Naor, que é Milca. E aí ele morre. Abraão então adota o seu filho, o filho de Arã, Ló, traz para perto de si. Naor, o irmão de Abraão, o do meio, se casa com Milca e tem 7 filhos. Inclusive um deles, chamado Betuel, é o pai de Rebeca, que é a mãe de Esaú e de Jacó, que é a nora de Abraão.
Naor tem 7 filhos com Milca, mas tem mais 4 filhos fora da relação com Milca, ou seja, ele tem 11 filhos. O mais novo, 2 filhos. E o verso 30 de Gênesis 11 diz que Abraão casou-se com uma mulher chamada Sarai, e ela era estéril. Deus queria formar uma nação. E quando Deus decide formar uma nação dos semitas, da linhagem de Sem, da descendência de Noé, que seria Abraão, na hora de escolher, ele escolhe um que não pode ter filhos. Ele escolhe o improvável para ser pai de multidões. Deus escolhe o que não poderia gerar para gerar uma nação. Deus escolhe o que não poderia fazer para fazer. E o que é que eu aprendo com isso? Que quando Deus decide abençoar, a escolha não é minha, a escolha é dele. Deus é soberano nas suas escolhas. Pastor, por que as coisas estão tão complicadas? É porque talvez até aqui você conduziu tudo pelas suas próprias mãos. Mas quem sabe, se você deixar Deus decidir e conduzir, as coisas mudem. Deus decidiu escolher Abraão, porque o texto vai dizer, no capítulo 12, e o texto não explica nem quem Deus era, nem quem Abraão era, simplesmente diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, ou seja, já aparece Deus falando, já aparece Deus comunicando com Abraão, já aparece Deus escolhendo a Abraão. E sabe como é que é o nome disso? Graça. Por quê? Porque não existe nenhuma referência de qualidades de Abraão para que Deus escolhesse Abraão. Ou seja, não existe absolutamente nada dito acerca de Abraão que Deus escolheu Abraão. Você pode até dizer assim: pastor, será que Deus escolheu Abraão porque Abraão era o primogênito de Terá? Eu acho que não, porque Deus escolheu a Davi, ele era o último. Porque Deus escolheu a Jacó e ele era o segundo. Ou seja, não existia até aqui a ideia da primogenitura. Então não é que Deus escolheu Abraão porque ele era o mais velho, porque Deus escolheu vários outros homens na Bíblia que não eram os primogênitos, mas Deus escolheu porque Deus quis escolher. Deus não escolheu Abraão porque ele morava num lugar melhor, não, ao contrário, ele tem uma formação que é de Ur dos Caldeus, que é um lugar terrível, e ele vem para Padã Arã, e que é um lugar também terrível. Sabe que Ur dos Caldeus, nas escavações arqueológicas, foi o primeiro lugar que se achou casa de prostituição na humanidade, foi em Ur dos Caldeus. As primeiras casas de prostituição da humanidade, achada há mais de 5.000 anos, quer dizer, foi achada lá em Ur dos Caldeus. Onde era Ur dos Caldeus? De onde Abraão veio. Ou seja, o lugar é terrível, é um lugar pecaminoso, é um lugar cheio de idolatria, promiscuidade, avareza, um lugar cheio de pecados, e Deus decide escolher Abraão. Escolhe Abraão independente do seu ambiente. Ele escolhe Abraão porque Deus tem um propósito. É o propósito de Deus que prevalece. É a vontade de Deus que prevalece. É o que Deus quer fazer que prevalece. E o que Deus quer, se tiver você incluído, não importa de onde você veio, não importa quem você é, não importa a estrutura que você tenha, porque quando Deus decide, está decidido e pronto. Quem era Moisés? Um gago que estava cuidando das ovelhas do seu sogro, lá no monte esquecido por trás do deserto. Deus foi lá e achou Moisés. Quem era Davi? Um menino que estava lá cuidando das ovelhas do pai, esquecido, que na hora da refeição, ninguém nem lembrou de chamar ele, e Deus diz: olha, não é nenhum desses. E Samuel tem que dizer: ô Jessé, acabaram-se os teus filhos, porque Deus me mandou para cá, para escolher alguém, e não está nenhum deles aqui. E diz: não, é porque ainda falta o menor. Ainda falta o menor, aquele que está lá cuidando das ovelhas. Manda chamar ele, porque ninguém se sentará na mesa enquanto o menor não chegar. As escolhas de Deus não passam, irmãos, pelo que nós somos. Eu não me escolheria. Se você não sabe disso,
Eu preciso te dizer, eu não me escolheria. Às vezes a minha esposa tenta levantar minha moral. Não, é isso, é aquilo. Você é isso, você é aquilo, mas às vezes, sabe, bate aquela deprê. E eu olho no espelho e eu vejo quantas coisas erradas eu já fiz. Quantos vacilos eu já dei. Quantas besteiras eu já não destruí. Coisas na minha vida por causa de coisas que eu fiz que não era para fazer. Por isso que eu consigo entender as pessoas que lutam para servir a Deus. Porque quem era Abraão? Alguém que mentia, que teve medo, se apavorou, obedeceu a Deus em parte, e outras horas desobedeceu, teve crise de identidade, não quis sair de dentro da tenda, teve depressão, ficou deprimido, teve crise na família, expulsou o próprio filho, Ismael, de dentro de casa. Abraão, um homem cheio de defeitos, mas que Deus escolheu, e foi na caminhada com Deus, que ele se torna amigo de Deus. É na caminhada, é no dia a dia, é nessa relação que a gente vai tendo. Então Deus, para construir essa relação de amizade com Abraão, olha o que é que ele faz no capítulo de número 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai. Agora escute. Sai. Preste atenção no texto da Bíblia. Sai da tua terra, parentela e casa do pai. Ele já era casado. Então essa casa do pai não é que ele morava na casa do pai. Sai da tua terra, parentela e casa do pai. E a palavra sai aqui é uma palavra do hebraico chamado yalak, que quer dizer mova-se, mova a maneira de viver. Deus está dizendo: mova-se da sua terra, mova-se da sua parentela, mova-se da casa do seu pai. Deus está dizendo: você construiu uma maneira de viver baseado no seu ambiente, terra. Você construiu a sua identidade baseado nos seus parentes. Você construiu quem você é baseado na educação que você recebeu. Casa do pai. Esse é Abraão. Alguém que é o que é por causa dos amigos que ele tem, da cultura que ele aprendeu, do lugar que ele mora. Esse é ele. Por causa das relações afetivas que ele desenvolve, por causa do conforto e a segurança que a casa do pai dá. Esse é ele. E Deus está dizendo: eu preciso mudar a sua história. Eu preciso fazer algo novo em você. 2025 está chegando aí, e Deus quer coisas extraordinárias na sua vida, você entende? Então é necessário que você se mova. Se mova do ambiente que você está. Quebre o que você desenvolveu até aqui. Essas relações afetivas que impedem você de tomar decisões. Pessoas que estão tão conectadas com outras, que afundam junto. E Deus está dizendo: eu quero uma coisa nova para você, Abraão. Eu quero uma coisa nova para a sua vida. Eu quero algo extraordinário para você. Você vai ser pai de multidões.
mas você precisa sair da mentalidade do ambiente que te formou. Terra. Quem está comigo? Às vezes você não prospera por causa do ambiente que você está. Por isso que talvez que muitas vezes você não cresce por causa do ambiente que você vai estar. Então Deus quer algo novo para você. Mas para que Deus te faça algo novo, você tem que deixar de frequentar os lugares que frequenta, estar nos lugares que está, habitar no lugar que habita. Porque Deus só pode fazer algo novo se o coração, a mente e o ambiente também for novo. E Ele está dizendo para Abraão: Yalak, mova-se da terra, da parentela e da formação que você teve na casa dos seus pais. E a casa dos pais também significa zona de conforto. Tem gente que não muda porque quer ficar na zona de conforto. Eu me lembro, quando eu me casei, eu morava com a minha mãe. Morava lá em Cavaleiro. Leonor foi lá, lembra, Leonor, aquela casona grande lá de Cavaleiro? Morava em Cavaleiro com a minha mãe. Era somente eu, ela e meu irmão menor. Casa gigante. Eu fui criado numa casa gigante, minha mãe sempre gostou, e eu acho que eu trouxe isso dela, de meu pai. E quando nós nos casamos, eu e Leonor, nós fomos morar em uma comunidade, lá na Vila La Roque. Era uma casa que quando chovia, chovia mais dentro do que fora. E tinha uma goteira em cima da cama da gente, a gente jogava um plástico. E como o quarto só cabia a cama, então não tinha como dizer assim, move a cama da goteira, não tem como mover, porque a cama era exatamente o tamanho do quarto. Então a gente jogava um plástico, e eu havia sido demitido. Eu me casei no dia 25 de janeiro, eu fui demitido no dia 2 de janeiro, e com o dinheiro da rescisão eu comprei um carro velho para fazer frete. Frete para shampoo, eu entregava shampoo em salão, e eu comprei um carro para fazer frete. E quando chovia, a gente ia dormir dentro do carro. Porque a água era toda dentro de casa. Mas eu só pude crescer porque eu saí do conforto da casa da minha mãe. Se eu não tivesse saído do conforto da casa da minha mãe, eu não teria me tornado o que eu me tornei. Deus quer operar na nossa vida, mas às vezes nós estamos presos ao ambiente, acostumados àquele mesmo lugar, aonde a gente almoça, aonde a gente descansa, aonde a gente vai. Nós estamos acostumados à convivência com pessoas que só nos colocam para baixo, acostumados a dizer, você nasceu assim, vai continuar assim. Só que eu sabia que Deus tinha muito mais, e que Deus podia fazer muito mais. Então Deus diz para Abraão, sai. Quantos Deus está dizendo hoje aqui? Mova-se, saia, tome coragem, mude, vire o jogo. E ele diz para Abraão, olha o que é que ele diz no restante do versículo: vai para a terra que eu te mostrarei. Deus está dizendo para Abraão que ele tem que mudar. Mas a gente, quando muda daqui, a gente vai para aqui, a gente sabe para onde a gente vai. Sim ou não? A gente sai daqui e vai para aqui. Aí a gente sabe para onde a gente vai. Mas Deus está dizendo para Abraão, você vai sair daqui sem saber para onde você vai. Você vai ter que dar um salto no escuro, um mergulho de madrugada. Você vai ter que ter coragem, porque Deus não trabalha com frouxo.
Deus só trabalha com gente que tem coragem. Coragem de quê, pastor? De confiar nele. Porque se Deus diz vai, vá. E Deus está dizendo, mude, chegou a hora de mudar. Chegou a hora de mudar. Se você veio até aqui, Abraão, e não mudou, chegou a hora de você mudar. Você vai ter que mudar a maneira de falar, vai ter que mudar a maneira de sentar, vai ter que mudar a maneira de pensar, vai ter que mudar a maneira de viver, vai ter que mudar a maneira de se divertir, vai ter que mudar a maneira de olhar as coisas, porque você vai sair de Padã Arã e vai para o deserto. Você vai para onde eu ainda vou te mostrar. E esse é o grande desafio. Porque a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que nós não andamos por vista, nós andamos por... Então não importa o que está à minha frente, importa que o Deus que está comigo, vai comigo ali na minha frente. É uma questão de crer. É uma questão de entrar em 2025 crendo. É uma questão de você romper a terra, a parentela, a casa, crendo que Deus está com você. Crendo que é uma palavra de Deus para a sua vida. Crendo que Deus está contigo. Você tem que crer, você está entendendo sim ou não? Ou crê ou não crê. Abraão tinha um conforto da riqueza do pai. Abraão estava bem onde estava em Padã Arã. O lugar era tão bom que o pai saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, mas para em Padã Arã e fica lá. Porque o lugar era bom. Então ele fica lá. E Deus está dizendo, você vai ter que deixar o que é bom, para o desafio de me servir. Deixa eu falar uma coisa para você, chegou a hora de você servir a Deus. Chegou a hora de você servir a Deus. Deus está à procura de pessoas que precisam abrir mão para servir a Ele. E Ele procura e encontra Abraão. Ele diz assim, chegou a hora de sair. E Abraão vai. Agora, veja o que é que Deus vai dizer a ele no verso de número 2. De ti farei, diga, farei. Mais forte, irmão. Teve gente lá atrás que não falou. Diga, farei. De ti farei uma grande nação. E te abençoarei. Diga, abençoarei. E te engrandecerei o nome. Diga, engrandecerei. Deus disse para Abraão, para a terra que você deixar, para a parentela que você deixar, e para a casa que você deixar, eu faço uma coisa grande na sua vida, eu abençoo você, e eu engrandeço teu nome. Ninguém que faz algo para Deus, Deus fica devendo. Deus não deve nada a ninguém. Nada que você entregue nas mãos do Senhor, diga, te entreguei, o Senhor não me devolveu. Deus disse, deixa a terra, deixa a parentela e deixa a casa. Agora tem uma coisa, farei uma grande nação, abençoarei a sua vida e te darei um nome maior do que todos os nomes. Deus está dizendo, eu faço. Irmãos, eu faço, de ti farei, continuidade, farei uma grande nação, não vai acabar em você, vai ter geração. Acho que Abraão pensou, pô, mas Sara não pode ter filho, eu não vou gerar ninguém. É onde entra o que está subentendido, quando Deus diz, farei da mulher estéril, mãe de filhos, é porque é onde Deus entra com um milagre. Deus não está olhando para a tua condição para Ele fazer. Deus não está olhando para o que você tem para saber se pode. Deus simplesmente, quando você decide obedecê-lo, Deus, Ele diz para você, farei. Às vezes eu e a minha esposa, a gente vai visitar a nossa família. Irmãos, e olhar a nossa família
é ouvir Deus dizendo, eu fiz. Porque ela tem 11, são 11 irmãos? 11, da mesma mãe, né? Fora as outras. O pai dela sabia trabalhar. 11 meninos. Uma vez ela me disse que a única boneca que ela tinha, ela achou no mangue. O pai pescador. Ela disse que o pai era um homem tão justo que a mãe, para tratar o peixe, pagava. O pai pagava a mãe. Você não conhece a mãe. E aí, eu olho o currículo dela hoje. Psicóloga, mãe de 2 filhos excelentes, rodou o mundo, é a mulher mais bonita dessa igreja. Hoje tem. Eu olho para mim, para meus primos, para o meu irmão, para a minha família, e eu consigo ouvir Deus dizendo, eu fiz. Eu fiz. Olha para tu alguns anos atrás, onde era que tu estava? Será que pode ouvir Deus dizendo, eu fiz? Será que você pode olhar para você e ouvir Deus dizendo, eu fiz? E você pode talvez aqui dizer, pastor, e quanto a mim? Se você não está ouvindo ainda Deus dizer, eu fiz, escuta Deus dizer, eu farei. Se você não pode ouvir, eu fiz, escute Deus dizendo, eu farei. Eu farei, Abraão, eu farei. E não é uma escolha sua, Abraão. É uma escolha minha, de Deus, de dizer para Abraão, eu farei. E ele não somente diz, eu farei. Deixa o texto na tela. Ele diz, eu farei uma grande nação. Ele está falando para um homem que não pode ter filhos. Eu farei uma grande nação. Porque é onde entra o milagre. Você entende? Andar com Deus é um andar de milagres. Andar com Ele é um andar do sobrenatural. Por isso que Deus está dizendo para um homem que não pode ter filhos, farei de você uma grande nação. Colocarei você assentado onde você não jamais imagina. Você estará com pessoas que você jamais teve. Irmãos, você não entende isso porque você talvez não veio de onde eu vim. E depois de muitos anos sentar onde eu sentei. Por isso que eu consigo crer que Deus faz. Independente de nós, farei. E olha o que ele diz, abençoarei. E essa palavra, abençoarei, é Barak, que significa tudo vai dar certo. Ele está dizendo, não somente farei milagres, como tudo que você fizer vai dar certo. Abençoarei, Barak, tudo vai dar certo. É o fim da maldição, é a porta da prosperidade. São caminhos extraordinários que Deus vai abrir. Barak, abençoarei você. Só quem crê, irmãos, que nós vamos entrar em 2025 com esta palavra de Deus dizendo para minha casa e para minha família, farei, 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 e abençoarei, 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 vai dar certo. Barak, 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 levanta a mão e dá um glória a Deus bem alto, aleluia. Eu creio nisso, eu creio em Barak, eu creio que as coisas que nós vamos colocar as mãos, vai dar certo. Pastor,
como é que eu faço para colocar as mãos e dar certo? Creia, porque a única coisa que está escrito, as 19 vezes que o apóstolo Paulo cita Abraão Deus fez, porque ele creu. Ou crê ou não crê, irmãos? Ou tu escolhe, ou tu confia em tu, ou confia no Senhor. Ou tu vai dobrar os joelhos, ou tu vai ficar sem dormir, irmãos. Mas eu creio que 2025, se 24 para mim foi um ano de milagres, 25 será sobrenatural. Engrandecerei o teu nome. Ele fala, tudo que você fizer vai dar certo, Abraão. Baraque, abençoarei. Agora, olha o que ele diz. Farei, abençoarei e agora engrandecerei. Segundo os judeus, eu estou falando de Abraão, já fazem 4.000 anos. Eu estou falando o nome dele aqui. A Bíblia conta a história de um homem que disse assim: eu farei uma torre que vai tocar no céu. Será a maior torre que já existiu. E ele reuniu todos os povos da sua época para construir uma torre que tocaria no céu. O nome da torre se chama Babel. Você sabe que eu não lembro o nome desse cara? Eu nem fui procurar na Bíblia, que era para não lembrar mesmo. Mas eu não lembro o nome dele. Eu me lembro que foi um cara que falou assim: vou construir. Deus olhou lá de cima e falou assim: não gostei dessa ideia não, irmão. Diz a Bíblia que Deus desceu e confundiu lá, fez um rolo lá no meio de todo mundo, e ninguém mais se entendia. Eu não consigo lembrar o nome desse cara. É isso aí, né? Eu nem sei, é? Pois é. Agora eu lembro o nome de um, que Deus disse: eu vou fazer o teu nome grande. Abraão. Eu vou fazer o teu nome grande. Às vezes nós queremos construir e dá errado. Mas quando Deus constrói, dá certo. Deus pode abrir portas onde não tem portas. Deus pode abrir caminho no meio do mar. Deus manda pão lá de cima. Deus bota uma nuvem para que o fogo não pegue. Deus bota uma coluna de noite para que o frio não chegue. Deus está no controle. 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 Engrandecerei o teu nome. Ele está dizendo: farei, abençoarei. O que você colocar a mão vai dar certo, e o teu nome será lembrado. Você vai deixar legado. Você vai deixar legado. Você vai deixar história. E quando lembrarem de você, vão lembrar: puxa, que saudade. Saudade é coisa boa. Vão lembrar você: cara, que saudade dele, que saudade dela. Você vai deixar um exemplo, você vai deixar modelo. Então Deus diz para Abraão, no verso 1: mova-se, deixe, mude a sua mente, saindo da terra, da parentela e da casa de papai. E aí ele vai dizer: porque eu farei, no verso 2, abençoarei e engrandecerei. Até aqui, amém? E ele termina dizendo para Abraão o seguinte: sê tu uma bênção. Seja você uma bênção. Por que Deus está dizendo para Abraão: eu quero fazer na sua vida, eu quero fazer, eu quero abençoar, eu quero engrandecer. Para isso você deixa a terra, a parentela e a casa. Mas tem um propósito. Deus não faz nada de graça, irmão. Tudo que Deus faz tem propósito. Deus é intencional. Tudo que Ele faz tem propósito. Tem um porquê que Deus está fazendo. Não faz. Deus, por que você está fazendo? Não sei, eu estava com vontade, decidi abençoar ele. Não. Olha o que é que diz o texto. Depois de tudo isso ele diz: se tu, repete aí, farei, abençoarei,
estou no controle, engrandecerei. Entendeu, Abraão? Pô, que massa, Jeová. Mas seja você a palavra bênção aqui é uma palavra chamada BEK, que significa fonte para os outros. Ninguém é abençoado por Deus, ninguém é engrandecido por Ele, se ele não se tornar uma fonte para os outros. Seja uma fonte para os outros. Deus está dizendo para ele. Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Eu vou abençoar. E abençoar é onde você colocar a mão dá certo. O que você fizer vai dar certo. Quem crê nisso, levanta a mão e dá um glória. Deus está dizendo: eu vou fazer coisas extraordinárias na tua vida. Eu vou fazer milagres. O sobrenatural vai acontecer. Eu vou fazer. Quem crê nisso, levanta a mão e dá um glória. Deus está dizendo: você vai ser a menina dos meus olhos, você vai ser o meu escolhido, você vai ter um nome extraordinário. Aonde você chegar, vai chegar chegando, vai chegar abafando. Você vai ser o cara, você vai ser a mulher. Todo mundo que olhava você vai falar: uau, que milagre é esse que Deus fez na vida dele? Que milagre é esse que Deus fez na vida dela? Vai olhar para você e falar: uau. Quem crê nisso, levanta a mão e dá um glória. Agora Deus está dizendo: mas não é por tua causa que eu vou fazer tudo isso. É para você ser fonte. Seja você uma bênção. Seja você uma bênção. Vou fazer isso para que outras pessoas me conheçam através da sua vida. Vou fazer isso para que outras pessoas me conheçam através de você. Vou fazer isso para que você seja uma fonte de prosperidade. Por isso que o verso 3 está escrito: eu vou abençoar todos aqueles que te abençoarem. E vai dar errado na vida dos outros que forem contra você. Contra você ninguém toca. No meu ungido ninguém pega. Eu escolhi você. Mas não fique achando que tudo isso é por sua causa. Seja você Tem pessoas que jamais vão chegar aonde você vai chegar, mas você vai ajudá-las. Tem pessoas que jamais vão ter o que você tem, mas você vai ser canal de bênção. E quanto mais sair, mais vem. E quanto mais sair, mais vem. Seja você uma bênção. Tem pessoas, irmãos, que só querem um abraço. Abrace. Tem pessoas que querem que você ore por elas. Ore por elas. Tem pessoas que querem só que você empreste os ouvidos. Ouça. Tem pessoas que querem que você só empreste os ombros. Dê seus ombros. Tem pessoas que estão aqui, irmãos, que nem sabem, mas chega a madrugada, eu estou lá com os joelhos, lembrando. Seja você uma bênção. Seja você uma bênção. Seja bênção onde você chegar, irmãos. Seja bênção no seu trabalho. Seja bênção na escola. Seja bênção na faculdade. Seja bênção na família. Seja bênção, irmão. Seja fonte. Não use a sua boca para falar mal, para murmurar. Tiago vai dizer: como pode de uma boca que sai bênção e ao mesmo tempo crítica? É como se fosse uma fonte que saísse água doce e água amarga. Tiago diz: não tem como uma fonte fluir de duas coisas. Ou ela flui sendo bênção, ou ela flui sendo maldição. Ou ela é fonte de água doce, ou ela é fonte de água amarga. Por isso que Tiago diz: vigie a língua, para que você seja uma fonte de água doce. Aonde você chegar, declare bênção sobre esse lugar. Declare bênção sobre essas pessoas. Declare bênção sobre a vida delas.
Deus te fez para ser fonte, Deus te fez para ser bênção, Deus te fez para ser fonte. Eu tenho pensado muito sobre obediência, porque há uma luta muitas vezes interna entre você, o que você deseja e o que Deus planeja, entre o que você quer, o que você queria e o que Deus tem. Eu faltei 2 domingos, porque há 3 semanas atrás eu fui acometido de um AVC. Estava andando numa loja, passei mal, a esposa levou, me socorreu, cheguei no hospital, achando que era infarto, e foi um AVC. Eu passei 4 dias no hospital. Uma das noites, eu repensei sobre tudo. Sobre a igreja, sobre a família, sobre o trabalho, sobre tudo. Até entender que eu cheguei até aqui, não porque eu quis, mas porque Deus escolheu. Porque um dia Ele mandou que eu largasse tudo, para ir para um desconhecido. Eu não saberia o que viria à frente, mas saberia que Ele estaria comigo. E a proposta de Deus foi: faça isso por causa dos outros. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Eu acho que muitos de nós não temos, porque somos egoístas. Mas em 2025, Deus vai fazer muitos de nós aqui fonte de bênção. Você não estará para receber, você estará para dar. Seja você uma bênção. Você não estará para ficar com as mãos estendidas, colhendo as migalhas. Você estará para abençoar. Você estará para dar. Você estará para ser uma bênção. Eu farei, diz o Senhor. Eu abençoarei, diz o Senhor. Eu engrandecerei, diz o Senhor. Para que você seja uma... Fique de pé.